Hello, hello, love de my life. Olá, sejam bem-vindas a mais um Fala Teacher, aula de inglês da quarta-feira. Esse é o Fala Teacher de quarta-feira, que a gente tem aula de inglês para ajudar você a conquistar a sua fluência. Toda quarta-feira, às 18 horas, eu venho aqui para ajudar você. Sempre falo para você estudar todos os dias, é importante você praticar inglês todos os dias. E aí, na quarta-feira, a sua aula é com a Teacher. A gente tem aqui no nosso Instagram, aqui a gente tem o Fala Teacher de segunda-feira, que é sobre mindset. E na quarta-feira, todas as quartas, às 18 horas, a gente tem o Fala Teacher, que é aula de inglês. Então, hoje, temos aula de inglês. Yes! Tá, então, deixa eu só convidar umas pessoas aqui para participarem com a gente. Pra gente poder começar a nossa aula, tá? E então, anota já na sua agenda aí, que toda quarta-feira às 18 horas a gente tem aula de inglês de verdade. Então, pega aí papel e caneta para você anotar, tira print aqui dos slides para você não perder nenhuma informação aqui, para você poder aprender de verdade. Então, anota na sua agenda que toda quarta-feira às 18 horas tem aula de inglês. Também o que você vai fazer? Também vai pegar papel e caneta, porque é aula de inglês de verdade, alright? E aí, então, nós vamos começar a nossa aula aqui com os slides, O que a gente vai aprender hoje? Hoje a gente vai ler um texto juntas. Vamos ler um texto e aprender palavras novas. Vou te dar algumas dicas de como você praticar a leitura em inglês. A leitura é uma das habilidades que você desenvolve quando você aprende um outro idioma. São 4 habilidades: a fala, a escuta, a leitura e a escrita. E assim como qualquer uma outra área, as 4 são importantes. E a leitura ela é importante porque é o seguinte: quando você está lendo, você tem a oportunidade de aprender palavras novas, aprender estruturas, praticar a pronúncia e você aprende muito conteúdo em inglês. E é uma habilidade lenta. O que significa isso? Significa que é um momento que você pode aprender com calma. Então, você tem tempo para você raciocinar, para você repetir, para você revisar, para você focar naquilo ali. Então, você se concentra mais e você tem tempo para raciocinar. É diferente das habilidades rápidas, que é a fala e a escuta. Então, quando você está falando, quando você está conversando com alguém, não dá tempo de você raciocinar, pensar e voltar, pensar em português, passar para o inglês. Não dá tempo, mas quando você está lendo, é possível, tá? Então, bora lá pra gente começar a nossa aula. O que a gente vai aprender hoje na nossa aula? Nós vamos ler um texto em inglês. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou trazer aqui pra você o texto, tá? Todinho, vou ler uma vez pra você e depois a gente vai voltar aprendendo as palavras novas, traduzindo. Vou te dar alguns toques sobre algumas estruturas. Então, bora lá pra gente ver aqui, deixa eu mudar aqui o slide pro nosso texto. Ó, tá? Então aí, se os comentários estiver tampando, você vê o texto, é só você dar um clique em cima dos comentários que eles vão desaparecer aí pra você, vai ficar mais fácil de você. Ah, meu Deus, não quer sumir pra mim aqui os comentários. Oh my God. Vai ficar mais fácil pra você ler. Mas pra mim, vou ter que tirar os comentários aqui só pra eu ler o texto. E depois eu volto os comentários, ok? Então, é um texto básico, nível básico pra você que tá começando agora. Então, primeiro vamos ver a leitura do texto. Eu vou ler pra você o texto, pra você prestar atenção na pronúncia. E você já pode ir identificando aí o que você entendeu. Em um texto, talvez você não entenda 100% daquele texto. Mas se você entender o contexto geral, já tá super valendo. Mesmo que você não saiba palavrinha por palavrinha, se você entender a ideia geral do texto, já tá super valendo, você já tem um nível bom. Mas se você não entendeu nada, no problem, não tem problema não, porque você vai entender no final da aula, ok? Então, bora lá, vamos ler o texto aqui. Tá. This is my boyfriend James. He likes watching series and movies with me, but he dislikes long series. He hates staying a long time watching the same series. He enjoys meditating in the morning and he doesn't mind working out in the evening,
because sometimes he doesn't have time to work out in the morning. James adores fishing on the weekend with his friends. When he gets home, he loves cooking fish for us. He dislikes walking our dog, but he likes surfing the internet. He likes staying connected all the time. Então aqui, essa pessoa ela tá falando sobre o namorado dela, sobre o James. Então esse é o texto todo, tá? Pode dar um print aí na tela para você ficar com o texto todo direitinho aí, inteirinho para você. E agora, vamos começar a entender esse texto frase por frase. E aí eu vou ativar os comentários aqui, que se você quiser perguntar alguma coisa, agora que já tá tranquilo, você já consegue ver, tá? E clica aí nesse coraçãozinho e faz o que mais? Clica no aviãozinho e chama suas amigas para assistir a aula. É aula de verdade, vamos ler um texto juntas aqui, tá? Então bora lá. Ó, então a primeira frase aqui de cara, a gente já tem aqui uma informação muito importante. Primeira frase que ela fala, this is my boyfriend James. Então ela fala, this is my boyfriend. Então ela faz assim, então este aqui é o meu namorado. Então quando você quer apresentar uma pessoa, né, mostrar uma pessoa e apresentar para alguém, você vai usar essa expressão, você vai usar essa estrutura, this is. Então você quer falar assim, essa aqui é minha mãe, this is my mother. Este aqui é o João, this is João. Este aqui é o meu marido, this is my husband. Este aqui é o meu cachorrinho, this is my dog. Então é assim que você vai falar. Quando você quiser apresentar uma pessoa, você vai usar essa estrutura. This is, tá? No singular, se você estiver apresentando uma pessoa só, ok? Então aí você vai usar essa expressão. Então ela começa o texto falando, this is my boyfriend James. Então ou ela tá com ele do lado ali, ou ela tá mostrando uma foto, e agora ela vai falar algumas coisas sobre ele. Então vamos ver aqui, continuando, ó. He likes watching series and movies with me, but he dislikes long series. Ele gosta de assistir séries e filmes comigo, mas ele não gosta de séries longas. Então, provavelmente, ele não gosta daquelas séries, né, que tem 7, 10 temporadas e muitos episódios. Então, aqui ela tá falando dos gostos dele, das coisas que ele gosta de fazer e que ele não gosta de fazer, né? Então aqui eu quero te mostrar aqui uma coisa. Tá vendo aqui que tá de rosinha, que tá destacada? Essa estrutura aqui, ó. He likes watching. He likes watching series. Então aqui nessa frase, traduzindo para o português, tá falando, ele gosta de assistir. Quando você já aprende ali, né, que você já sabe um pouquinho de inglês no início, você aprende que o watching, com esse ing, é assistindo. Então, eu estou assistindo a aula. I'm watching the class. E tá certo. Então, tá certo você falar eu estou assistindo, você vai falar watching. Watching, sim, significa assistindo. Mas nem sempre vai ser usado só nesse sentido de gerúndio. Então, aqui é um outro exemplo também, algo muito importante que eu trouxe aqui nesse texto, vários exemplos disso, para você poder adotar isso aí no seu inglês. Então, o que você vai fazer? Você vai pensar assim, quando eu estiver falando de preferências, de coisas que eu gosto ou que eu não gosto de fazer, então eu vou usar ing no segundo verbo. Então, você só vai fazer isso. Você vai falar, he likes watching. Ao invés de você falar, he likes to watch, que ele gosta de assistir, é mais usado você usar para preferências, não é com todos os verbos, tá? Então, vamos pensar assim que é para preferências. Você vai falar, he likes watching. Você vai colocar o segundo verbo com ing. Então, aqui fala assim, ele gosta de assistir série. He likes watching series and movies. E aqui a gente tem um verbo diferente também, né? Que é o dislike. Dislike é não gostar. Ou poderia ser desgostar. Mas você pode falar, ele não gosta de séries longas. He dislikes long series, tá? Então, essa é a primeira frase, onde que ela fala sobre filmes e séries, se ele gosta ou não gosta. Continuando. He hates staying a long time watching the same series. He hates staying a long time watching the same series. Então, ele odeia ficar muito tempo assistindo a mesma série.
tá? Então aqui a gente tem o verbo hate, que é um verbo que você já conhece, você deve estar acostumado, porque você com certeza já ouviu falar nos haters, não é? Então aí você pode lembrar, se hater é aquele cara que vem só pra falar ruim, falar mal, né? E mostrar o ódio dele. É hater. Hater significa a pessoa que hate, que é o verbo odiar. Então, como eu te falei sobre as preferências, então é mais um caso que você vai usar ing no próximo verbo. Então aqui, ele odeia ficar muito tempo assistindo a mesma série. He hates staying a long time, tá? E você pode ir printando a tela aí com as pequenas, né, frases aí, que eu dividi o texto em pequenas partes, para você ir entendendo pedacinho por pedacinho e aí você ir treinando, ok? Próxima parte aqui que eu separei. He enjoys meditating in the morning and he doesn't mind working out in the evening because sometimes he doesn't have time to work out in the morning, tá? Então aqui, ó, ele gosta de meditar de manhã e não se importa de malhar à noite, porque às vezes ele não tem tempo de malhar de manhã. Então aqui, ó, duas estruturas também sobre isso que eu trouxe pra você. He enjoys meditating. Enjoy também é a mesma coisa, é quase a mesma coisa que like, tá? Enjoy é um pouquinho mais que like, é quando você gosta um pouquinho mais. Então você pode usar enjoy. Enjoy também significa curtir, tá? Então aqui falou assim, ele gosta de meditar de manhã. Ele poderia falar he likes? Poderia. Mas aqui é uma variação para você aprender mais um verbo. Você vai aprender muitos verbos aqui nesse texto sobre preferências, ok? Então tá falando aqui, he enjoys meditating. E aí a gente volta nessa coisa que eu estou te ensinando da estrutura. Quando você vai falar de coisas que você gosta ou não gosta, de preferências, você coloca ing no segundo verbo, tá? E aqui também tem outra área aqui, outra parte que eu destaquei. He doesn't mind working out. Doesn't mind é não se importa, que também pode ser don't mind. Então, tipo assim, eu não importo de malhar de manhã ou à noite, eu não importo. Pra mim, tanto faz. Não gosto nem odeio. Tanto faz, eu não me importo, não tem problema nenhum. Então, você vai falar, eu não me importo. Você vai falar, I don't mind. I don't mind. E no caso aqui, como está falando dele, do James, então a gente vai falar, he doesn't mind working out. Então, você vai falar de novo, né? Que aqui, você falando, não importa de malhar de noite, in the evening. Então, doesn't mind significa não se importar, ok? Então, você fala, eu não me importo, I don't mind. É assim que você vai fazer, tá? Because sometimes he doesn't have time to work out in the morning. Então, workout é malhar, fazer exercício físico, tá? Gente, então tá vendo que num texto aqui você tem várias e várias palavras novas, estruturas novas. Então, você vai fazer o quê? Você vai ficar olhando palavrinha por palavrinha na hora de ler um texto? Não, você não precisa. Você pode escolher meio ali que pelo feeling, qual palavra que você... Nossa, essa aqui eu queria saber o que significa. Essa aqui tá diferentona, essa palavra aqui. E aí, de vez em quando, algumas palavras você pesquisa no dicionário. Então, aqui, workout, que é malhar. Um verbo que com certeza é um verbo bom de você memorizar, porque você vai poder aí praticar bastante, né? Você vai usar bastante. E também chamou sua atenção aqui para esse don't mind, que significa não me importo, ok? Continuando. James adores fishing on the weekend with his friends. Então, o James, ele adora pescar no fim de semana com seus amigos. E aí, então, aqui tá falando adores, ele adora pescar. Então, pescar... Gente, esse verbo é muito fácil. Pescar em inglês é igual peixe. Que a gente nasce sabendo algumas coisas em inglês. E fish é uma coisa, né? É uma dessas. Que fish a gente sabe que significa peixe. E o verbo pescar é fish também. Então, aí você coloca o ing no segundo verbo, porque a gente tá falando de coisas que você gosta. Ok? Então, tá aqui mais uma frase. Então, você pode falar, eu gosto de pescar. I like fishing. Eu detesto pescar. No meu caso aqui da teacher, é isso. Eu falaria, I hate fishing. Eu odeio pescar. E é uma coisa que eu não gosto. I hate fishing. I don't like fishing. Então, você coloca o ing nesse segundo verbo que você tá usando, tá? Então, vai ficar fishing. James adores fishing. Ok?
vai tirando o print aí da tela e vai memorizando as palavras novas. Eu vou te dar algumas dicas também, ok? Para você memorizar essas palavras novas. When he gets home, he loves cooking fish for us. Então aqui, ó, quando ele chega em casa, ele adora, ele ama cozinhar peixe para nós, né? Para a família ali, né? Para ela, para a família dela, que é o namorado dela, né? Então, aqui, ó, chegar em casa, get home. Então, quando ele chega em casa, when he gets home, ele ama cozinhar peixe para nós. Lembra que ele vai pescar e depois ele adora, ele ama preparar esse peixe. Então, aqui, loves cooking, que você também vai usar o ing, tá? Então, mais uma vez aqui, eu preparei esse texto aqui para eu focar com você nesse lance desse ing no segundo verbo, quando a gente estiver falando de preferência. Porque eu acho que é muito importante você aprender isso aqui, porque você pode falar assim, he loves to cook. Ok, você pode falar, mas quando você vai evoluindo no seu inglês, você vai aprendendo essas coisas novas. E o seu inglês, ele vai saindo ali do the books on the table, e você vai evoluindo no seu inglês, tá? E aqui também quero te chamar a atenção para você, se você não conhece, você ir anotando esses verbos e essas palavras diferentes, que igual, por exemplo, que get home. Então, você fala assim, eu chego em casa tarde. I get home very late. Eu chego em casa muito tarde. Aí você fala assim, amanhã eu vou chegar mais cedo. Tomorrow, I will get home earlier. Então, chegar em casa é get home, ok? Então, anota aí pra você saber. Ou tira print, e aí você vai aprendendo palavras novas aqui também, ok? Então, aí ela falou que ele gosta de pescar, adora preparar o peixe e tudo mais. Tá, ai, deixa eu ver se eu passei o próximo mesmo. Isso, tá certo. Deixa eu voltar aqui no próximo. He dislikes walking our dog. He likes surfing the internet. Então aqui, ó, ele não gosta de passear com o nosso cachorro. Ele gosta de ficar navegando na internet, tá? Então aqui, ó, walk our dog. Walk our dog é passear com o cachorro. Walk é andar, caminhar. Walk. E com o nosso cachorro, então vai ficar assim. O verbo passear com o cachorro é walk the dog. Então é assim mesmo que você vai falar. Aí no caso aqui que ela tá falando é do nosso cachorro, por isso que ficou walking our dog, ok? Então ficou he dislikes walking our dog. Então, ele não gosta de passear com o nosso cachorro. He likes surfing the internet. Então, ele gosta de ficar ali, né, no celular, olhando as redes sociais, assistindo vídeos. Sabe essas coisas que você faz aí no celular? Que é navegar na internet. Ou que a gente fala, né, ficar mexendo no celular. Então, teacher, como é que fala mexer no celular? Ficar mexendo no celular. Então, você poderia usar isso aqui, né? Então, vai ser he likes surfing the internet. Ele gosta de navegar na internet, ficar mexendo ali no celular. Então tá aqui mais dois exemplos, ó. O verbo dislike e o verbo like, junto com alguma outra coisa que você pode falar aí usando o ing, tá? E aí você vai praticando. Então aqui tem mais uma palavra nova, mais uma estrutura para você aprender. Como que fala passear com o cachorro? Walk the dog. Então tá. Então, ó, gente, presta atenção na pronúncia. Não é walk, é walk. Walk. Walk our dog. He dislikes walking our dog. Tá? Então, aí você vai treinando também a pronúncia, ok? Que mais? Vamos ver o que mais que a gente tem aqui nesse texto sobre o James. He likes staying connected all the time. Então, ele gosta de ficar conectado o tempo todo. All the time. All the time. O tempo todo. Tá vendo? Olha, muitas frases interessantes aqui, muita estrutura interessante para você aprender, muita palavra nova, porque é óbvio, em um texto sempre vai ter uma riqueza de vocabulário aí para aumentar a sua base de vocabulário. Eu sempre falo para você, é muito importante. Quanto mais palavras você souber em inglês, maior vai ficando a sua base de vocabulário e mais fácil vai ficando para você falar inglês, tá? Porque para você falar inglês, você precisa saber o nome das coisas em inglês. Então, aí você vai praticando
e você vai formando as frases, memorizando palavras novas, praticando aquilo ali, sua base de vocabulário vai aumentando. Então, aquele lance, sabe, de quando você quer falar e você pensa assim, meu Deus, eu travo na hora de falar, as palavras não vêm na minha cabeça, eu travo. Por quê? Por que você trava? Primeiro, é claro que você fica, né, insegura, super normal, isso aconteceu comigo muitas e muitas vezes quando eu estudava. E segundo, porque realmente as palavras não estão lá, por isso que você não acha as palavras, porque elas não estão lá, porque sua base de vocabulário ainda está muito pequena. Então aí você vai aprender bastante palavras novas. Foca nisso, student. Love is my life. Foca nisso. Preciso aprender palavras novas. Eu preciso todo dia aprender palavras novas. E aí, assim, de várias maneiras diferentes, você vai adquirindo mais vocabulário. Então, aqui, vou chamar a sua atenção para isso o tempo todo. All the time, ok? Então, ele gosta de ficar conectado o tempo todo. Então, esse aqui é o James, as coisas que ele gosta de fazer e que ele não gosta de fazer, tá? Então, vamos voltar lá no texto, mais uma vez, ok? Então, e aí você vai praticar aqui agora. Eu vou ler pra você uma vez esse texto aqui de novo. Deixa eu tirar os comentários aqui, porque tá cobrindo os comentários aqui pra mim, tá? Então, vamos praticar aqui de novo. Vou ler o texto mais uma vez agora pra você e vou traduzir ele todo de uma vez só aqui também, tá bom? Primeiro, então, vamos traduzir aqui? Então, vamos lá, ó. Este é o meu namorado James, ele gosta de assistir séries e filmes comigo, mas não gosta de séries longas. Ele odeia ficar ficar muito tempo assistindo a mesma série. Ele gosta de meditar de manhã e ele não se importa de malhar à noite, porque às vezes ele não tem tempo de malhar de manhã. James adora pescar no fim de semana com seus amigos. Quando ele chega em casa, ele ama cozinhar peixe para nós. E ele não gosta de passear com o nosso cachorro. Ele gosta de ficar navegando na internet. E ele gosta de ficar conectado o tempo todo. Ficar conectado o tempo todo, você se identifica aí, né? Com certeza. Então, isso aqui é que essa pessoa está contando sobre o namorado dela. Então, agora vamos falar aqui o texto, vamos praticar a pronúncia, tá? Então, ouve aí o texto. Vou ler ele todo para você aqui mais uma vez. This is my boyfriend James. He likes watching series and movies with me, but he dislikes long series. He hates staying a long time and watching the same series. He enjoys meditating in the morning and he doesn't mind working out in the evening because sometimes he doesn't have time to work out in the morning. James adores fishing on the weekend with his friends. When he gets home, he loves cooking fish for us. He dislikes walking our dog. He likes surfing the internet. He likes staying connected all the time, tá? Então, esse foi o nosso texto aqui. Agora eu quero te dar umas dicas aqui de como que você vai estudar com texto, tá? O que você vai fazer quando você estiver estudando um texto? Primeiro, sempre anota essas dicas, tá? Porque vai te ajudar muito. Gente, olha só, eu sempre falo pra você, quanto tempo a gente tá demorando aqui pra estudar esse texto? 20 minutos. 20 minutos, um texto de um tamanho legal, não é um texto imenso, também não é um texto minúsculo, é um tamanho legal de texto para você estudar e muito vocabulário, muita estrutura, muita coisa boa aqui para você melhorar a sua base de vocabulário em 20 minutos. Então aqui, deixa eu te dar umas dicas do que você vai fazer quando você estiver estudando com texto. Sempre leia em voz alta. Tá? É muito importante que você leia em voz alta, porque quando você lê só com os olhos, gente, aí o mundo é maravilhoso, né? Aí aquela coisa linda, maravilhosa, que fica tudo perfeito. Você tá lendo com os olhos, a sua pronúncia é perfeita, não tem erro nenhum. Você sabe falar tudo. Faz esse teste pra você ver. Mas quando você abre a boca pra falar o texto em voz alta, é aí que você vai ver se você realmente sabe pronunciar todas aquelas palavras, tá? É nessa hora que você vai pagar pra ver. E aí você vai saber que algumas palavras você vai saber naturalmente, que você pode pensar assim, teacher, mas como é que vai que eu tô lendo errado tudo e tô achando que umas coisas eu estou pronunciando certa e outras não? Bom, vai acontecer de algumas palavras você simplesmente já sabe. Então, por exemplo, a primeira frase aqui, certeza, você não vai errar.
This is my boyfriend James. Então, sempre que você for ler em inglês, leia em voz alta, porque aí você vai passar, aí você vai parar e falar assim, nossa, series, ai meu Deus, como que fala essa palavra? Você só vai saber que você tá em dúvida como que pronuncia a palavra, lendo em voz alta, tá? Então, primeira dica que eu te dou para você estudar com a leitura. Estudar inglês com leitura. Leia em voz alta, ok? Segunda dica que eu quero te dar. Leia o texto com um highlight ali, sabe? Um marcador. Pega o marcador e escolhe algumas palavras que te chamarem mais a atenção para você poder estudar. Deixa eu já tirar aqui o slide para eu ver você. Peraí. Vou te dar essas dicas aqui, tá? Então, aqui, ó. Dicas para você ler direitinho em inglês. Dicas para você ler o texto em inglês para você ter um estudo eficiente. Primeira dica, então, é você ler sempre em voz alta. Porque quando você estiver lendo em voz alta, é que você vai saber se você está conseguindo pronunciar umas palavras ou não. É só lendo em voz alta que você vai conseguir saber se você está conseguindo pronunciar tudo certinho, tá? Segunda dica. Se você, então, tá lendo e tá tendo alguma dificuldade com a pronúncia de algumas palavras, você vai fazer duas coisas, tá? Você vai fazer um highlight nessa palavra e você vai pesquisar a pronúncia dessa palavra. Onde você vai ver como é que pronuncia essa palavra? Dependendo do texto que você estiver estudando, igual você, vamos supor que você estudou aqui comigo esse texto e depois aí você vai revisar. Tá em dúvida? Como é que você vai saber a pronúncia? Você vai voltar aqui na aula, porque a aula fica gravada, e você vai ouvir de novo a pronúncia. Outra coisa também, você coloca no Google Tradutor mesmo. Coloca lá no Google Translator e ouve a pronúncia da palavra, tá? E também, quando você fizer o highlight da palavra, você também, se não conhecer aquela palavra, você já aproveita para olhar o significado. E aí, você já vai olhar a palavra na frase inteira, tá? Então, por exemplo, igual tava lá, né? He dislikes walking our dog. Você não sabe o que significa walking our dog. Você sabe que dog é cachorro. Mas você fala, nossa, o que será que tá falando aqui de cachorro? Walk. E aí você não sabe o que significa walk. Você vai lá, pesquisa a tradução, pesquisa a pronúncia, se você não souber pronunciar. E aí você vai ver a frase inteira. Tá lá. Não lembro direito, mas acho que é, né? He dislikes walking our dog. E aí você entende, ele não gosta de passear com o nosso cachorro. Então você viu a pronúncia da palavra. E aí, o que mais? Você viu o significado das palavras novas. E muito importante, terceira dica para você aprender palavras novas, tá? Você vai ver a frase inteira ali para você entender o contexto. Você tá aprendendo uma palavra nova ali, não tá? Mas é muito importante que você aprenda ela já numa estrutura. Então, aí, por exemplo, igual tá lá assim, ele não gosta de passear com o nosso cachorro, você aprendeu uma estrutura. E aí você pode trocar essa estrutura. Você pode falar assim, eu gosto de passear com o meu cachorro. I like walking my dog. E aí você vai formar, porque você aprendeu uma estrutura, você aprendeu uma palavra nova, ok? Então, e aí, outra dica também que eu posso te dar quando você estiver estudando com leitura em inglês. Qual que é o objetivo da leitura em inglês? O objetivo é você aprender palavras novas, estruturas novas, aprender a pronúncia também. Então, é um estudo muito efetivo, que você aprende várias coisas, tem vários objetivos numa atividade só, né? Então, aí você vai fazer outra coisa também que eu quero te ensinar aqui. Você pode fazer a técnica do shadowing, que é... Shadowing em inglês é sombra. Então, por exemplo, assim, se você pegou o áudio daquele texto, igual que eu li o texto para você, você pode praticar também a técnica shadowing. O que você vai fazer? Você vai falar junto comigo, não é ouvir e depois repetir, é você ler junto comigo, em cima da minha voz, ou em cima da voz do áudio que você está ouvindo, tá? Porque aí você vai pegar a pronúncia e você vai pegar a entonação, você vai aprender a linkar uma palavra na outra, porque a gente faz muito isso quando a gente está falando inglês ou lendo em inglês. Então você também pode praticar isso aí. É um pouquinho mais difícil, mas eu falo que é legal. É divertido você fazer isso também, sabe? Então, essas são as dicas para você estudar de maneira efetiva lendo um livro. Um livro, um texto, seja lá o que for que você lê, você vai aprender bastante com a leitura, ok?
Então a gente conseguiu aqui treinar pronúncia, tá? Você conseguiu ler um texto, né? Se você pode treinar aí mais agora, né? Você tira print, assiste a aula de novo, aprender palavras novas. Você também pode aprender também estruturas novas. Não é só aprender a palavra nova, você aprendeu a falar I hate cooking. Então você aprendeu, odeio cozinhar, I hate cooking. Então aí você pode praticar aprendendo a frase na estrutura completa ali. Ao invés de você aprender uma palavra isolada, você aprendeu uma estrutura. E também a gente aprendeu aqui que você também, para memorizar uma palavra, você faz o quê? Você treina a frase toda. Então, quando você aprendeu uma palavra nova, pensa assim, você aprendeu o que significa... O que a gente aprendeu aqui hoje? A gente aprendeu... eu esqueci. O que foi uma coisa nova que você aprendeu aí? Vamos ver. O que tava lá? All the time. O tempo todo. Então, agora você sabe que como é que fala o tempo todo? All the time. Aí, pra você não esquecer o que significa all the time, você vai fazer frases com essa estrutura. All the time. Então, você vai pensar I think of you all the time. Eu penso em você o tempo todo. Né? Ele trabalha o tempo todo. He works all the time. E você, então, pra memorizar uma palavra nova, você vai formar frases com ela. Tá? Então essa foi a nossa aula de hoje, uma aula rapidinha de uma média de 20 minutos, porque o que eu falo pra você é isso, você precisa estudar somente 20 minutos por dia. Você precisa estudar todos os dias? Yes, for sure, você precisa estudar. Get home é mesmo, Rose. Chegar em casa, olha que gracinha da Rose, very good, Rose. Agora tem até como curtir aqui, né, o comentário. Isso, chegar em casa, get home, e aí você vai formar frases com get home. Então, você vai aprendendo assim, tá? E aí, como eu tava falando pra você, foque que você precisa aprender todos os dias, um pouquinho, tá? Você precisa, sim, estudar todos os dias. É muito importante que você pratique inglês, que você traga o inglês pra sua rotina. Estudar todos os dias é essencial, mas não precisa ser nem por 1 hora. Te falo com toda certeza, estuda 20 minutos por dia e você vai ver a grande evolução que você vai ter. Olha só aqui, gente, 20 minutos de aula, 20 minutinhos de aula, quantas coisas vocês aprenderam, quantas dicas também no meio da aula. Então, se você estudar apenas 20 minutos por dia, todos os dias, e eu te falo que pode ser só de segunda a sexta, viu? Que ninguém é de ferro, pode descansar no sábado e domingo. Você não tem noção do quanto que você vai aprender, ok? Então, fica a dica aí, tá? Obrigada, meninas. Obrigada a todo mundo aí que participou da aula. Quem chegou agora no finalzinho, no problem. A aula vai ficar gravada, ok? E esse foi o nosso Fala Teacher de hoje. As aulas de quarta-feira. Revisando aqui, relembrando com você. Toda semana a gente tem 2 Fala Teachers, tá? Então tem o Fala Teacher de toda segunda-feira às 18 horas que a gente fala de mindset, dicas, ferramentas, estratégias, um monte de coisa para ajudar você na evolução do seu inglês, ok? E a segunda coisa, na quarta-feira eu tenho o Fala Teacher às 18 horas com aula de inglês, que é no caso hoje, né? Então, que bom, gostou, Rose? Que bom, te espero aqui segunda-feira que vem, quarta-feira que vem. Todos os dias, né? Porque todos os dias também tem conteúdo aqui nesse Instagram para ajudar você a aprender inglês, ok? E faz o teste. Estuda 20 minutos todos os dias e se prepare para a evolução no seu inglês. Você vai se tornar uma mulher fluente, você vai ser fluente nesse negócio aqui. E conta comigo, alright? Então, bye bye, thank you! E até o próximo Fala Teacher!